Olá, queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas. Que alegria poder estudar novamente o Vem e Seguem com vocês. Hoje nós estamos estudando Doutrina e Convênios, capítulo 20, do versículo 1 até o 36. Eu queria agradecer a todos vocês que participam dessa nossa classe do Vem e Segue-me, dessa conversa que nós temos. E tem sido muito agradável em minha vida e espero que você também esteja se sentindo bem edificado pelo Espírito Santo e sentindo que Deus te ama, tá bom? Hoje nós vamos estudar então Doutrina e Convênios 20 e o cenário histórico, Joseph Smith estava com 24 anos naquela época e Oliver Cowdery estava com 23 anos, eram bem jovens. E no dia 6 de abril de 1830, na casa de troncos de Peter Whitmer, reuniram-se cerca de 40 a 50 pessoas para a organização da igreja novamente. E 6 pessoas eram necessárias pelas leis locais para se criar a igreja, que seria a lei dos homens, né? Então Joseph, ele se reuniu e propôs que aceitassem ele, Joseph e Oliver, como seus mestres espirituais e se deveriam continuar a organização da igreja naquele momento. E apoiaram, deram um voto de apoio e assim continuou a reunião. Joseph ordenou Oliver como um elder na igreja, no sacerdócio de Melquisedeque, e depois trocaram de lugar e Oliver ordenou Joseph como um elder no sacerdócio de Melquisedeque. Depois desta ordenação, eles abençoaram o sacramento e distribuíram os presentes. E então eles começaram a impor as mãos sobre os presentes, um a um, e conferir o Espírito Santo e conferir eles como membros da igreja e conferir o Espírito Santo. E este foi um dia memorável. Nós vamos ler aqui os versículos 1 e 2. Diz assim: surgimento da igreja de Cristo nesses últimos dias, sendo 1830 anos, depois da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na carne, tendo a igreja sido devidamente organizada e estabelecida em conformidade com as leis de nosso país, pela vontade e mandamento de Deus, no 4º mês e no 6º dia do mês, que é chamado abril. Fim da leitura. Então eu fico pensando assim, por que o Senhor escolheu essa data de 6 de abril? Não podia ter sido maio, junho, janeiro? Na verdade, 6 de abril de 1830 era a data, há 1830 anos atrás, em que nascia na Terra o Salvador do mundo. Então, todo 6 de abril, nós comemoramos o nascimento do Salvador Jesus Cristo. Claro que você sabe disso, né? Se não sabe, eu estou te orientando agora. Daí, no versículo 2, mandamentos esses dados a Joseph Smith, que foi chamado por Deus e ordenado apóstolo de Jesus Cristo para ser o primeiro elder desta igreja. Fim da leitura. Uma coisa interessante é que houve uma ordem. Joseph seria o primeiro elder, Oliver o segundo. E isso está de acordo com as chaves do sacerdócio. Joseph ensinou que é contrário ao reino de Deus que uma pessoa que esteja numa posição inferior receba revelações de uma pessoa que esteja numa posição superior. Assim, nós temos a primeira presidência, o Coro dos 12, que são os coros presidentes da igreja no mundo todo. E nós temos aqui o profeta de Deus, que faz membro da primeira presidência, também apóstolo, que preside a igreja. E é contrário à lei de Deus que, por exemplo, eu aqui ou qualquer um de nós receba uma revelação do profeta. Ou mesmo nas nossas alas, o bispo tem a revelação para a ala, o presidente da estaca para a estaca. E nós não podemos estar recebendo revelação para alguém que esteja num nível superior a nós. Mas podemos receber revelações para a nossa própria vida. Inclusive anjos podem ver e nos revelar coisas.
para a nossa vida, mas não para a igreja. E isso é de acordo com as chaves do sacerdócio. Maravilhoso, não é? Muito bem. Continuando, dos versículos aqui do 5 até o 7, descreve aqui que Joseph ele se emaranhou, né, nas vaidades do mundo e depois se arrependeu. Só para esclarecer isso, Joseph não fez nenhum pecado grave, mas dos 14 aos 17 anos, ele recebeu a primeira visão com 14 e depois aos 17 anos a visita do anjo Moroni. E nesse período ele não recebeu visitações celestiais, angélicas, nada disso. Mas ele, como jovem, ele era muito jovial e fez coisas de jovem, nenhum pecado grave, mas que não, ele mesmo relata que não estava condizente com a posição de alguém que havia recebido aquela tamanha revelação de ter o nosso Pai Celestial Jesus Cristo, né, nesta visão, né, aos 14 anos. Então ele se arrependeu. Vamos ler o 6, fala assim, ó. Mas depois de arrepender-se, humilhar-se sinceramente pela fé, Deus abençoou por meio de um santo anjo cujo semblante era como relâmpago, cujas vestes eram mais puras e brancas do que qualquer outra brancura. Fim da leitura. Observe o seguinte, mesmo José dizendo que ele se envolveu com coisas da juventude, joviais assim, mas nenhum pecado grave, o que aconteceu? Ele se arrependeu, e ao se arrepender, o Senhor já deu mais revelações para ele. Por que cito isso? Porque eu e você, todos nós, acabamos cometendo algum pecado. Não estou dizendo de pecados graves, talvez omissões, talvez não estudamos tanta escritura como devia, ou outras coisas assim. E precisamos saber que assim que nos arrependemos, o Senhor nos abençoa. Então nós podemos arrepender e voltar nosso coração, voltar nossa vida para Cristo e continuar sentindo paz, esperança, alegria, fé em Cristo, né? Muito bem. Dos versículos 8 até o 12, fala um pouco, o Senhor revela sobre o papel do livro de Mórmon na restauração. Eu gostaria de ler aqui apenas o versículo 8 e o 9, que fala assim. E deu-lhe poder do alto, né? O Senhor deu poder a Joseph, e deu-lhe poder do alto pelos meios que haviam antes sido preparados para traduzir o livro de Mórmon. Lembra dos meios? Tinha Urim e Tumim para auxiliar na tradução, né? 9. Que contém um registro de um povo decaído e a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo aos gentios e também aos judeus. Então o livro de Mórmon, ele é uma testemunha do Salvador Jesus Cristo e ele tem a plenitude do Evangelho. O que significa isso? Não significa que não teremos mais revelações. Não significa que ali tem todas as ordenanças possíveis do Evangelho. Mas significa que tem todo o conhecimento, todas as orientações para que possamos ter salvação. Testifica que Jesus Cristo é o Salvador, o Redentor, o Filho de Deus, que expiou por nossos pecados. Testifica que a salvação é através de Jesus Cristo. Que extraordinário é ter esse testemunho do livro de Mórmon, não é? E eu convido você a compartilhar aqui nos comentários como foi que você descobriu que o livro de Mórmon era verdadeiro. Quais os sentimentos que o Espírito te deu? Qual a importância do livro de Mórmon na tua vida? Compartilha, por favor, aqui nos comentários. Vamos seguir em frente. Depois dos versículos 17 até o 19, ele fala sobre a natureza de Deus. Vamos ler um pedacinho aqui, ó, só o 17. Por estas coisas sabemos que há um Deus no céu, que é infinito e eterno, de eternidade a eternidade, o mesmo Deus imutável, o Criador do céu e da terra e de tudo que neles há. Fim da leitura. Aqui o Salvador está revelando, ele fala um Deus só. Mas nós falamos que Joseph Smith tem a visão, Deus o Pai, Jesus Cristo, né? Como que quem se entende isso, que só existe um Deus? Aqui o Senhor não está falando Deus o Pai. Ele está se referindo à deidade. Deus o Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Certo? Que são Deus, né? Então esse é o entendimento que nós devemos ter. Nós oramos ao Pai em nome de Jesus Cristo. Tá bom?
Vamos continuar aqui. Dos versículos 20 ao 28, essa que nós vamos ler toda, essa parte, ele fala sobre a expiação do Salvador Jesus Cristo. Vamos ler então? 20. Mas pela transgressão destas santas leis, o homem tornou-se sensual, diabólico e um homem decaído. Vou dar uma pausinha aqui. Nós já sabemos, né, nós já lemos, estudamos sobre o homem natural. Às vezes as pessoas dizem, mas se é o homem natural, então quer dizer que o homem já nasceu mal? Não, não. Nós todos somos filhos e filhas de Deus. Você é um filho ou uma filha especial de Deus que te ama. Mas quando nascemos aqui na Terra e começamos a exercer a nossa oportunidade de escolha, nós todos, eventualmente, acabamos escolhendo coisas que nos afastam de Deus. E aí nos tornamos decaídos, entendeu? Esse que é o sentido. 21. Portanto, o Deus Todo-Poderoso deu seu Filho unigênito, como está escrito nessas Escrituras, para que por ele foram dadas. 22. Sofreu tentações, mas não lhes deu atenção. Olha que chave importante aqui. Sofreu tentações, mas não deu atenção. Então, a chave é não dar atenção para as tentações. É não ter a sua vida, né, ficar cultivando dúvida em cima de dúvida. Muito pelo contrário, devemos exercer fé em Cristo e crescer de fé em fé, de graça em graça. Então, se você está com dúvidas, saiba que isso não é de Deus. Então, já procura mudar de direção. Procura voltar seu coração para o Senhor. E aí você começa a sentir novamente a influência do Espírito Santo. 23. Foi crucificado, morreu e ressuscitou no terceiro dia. 24. E subiu ao céu para sentar-se à direita do Pai, a fim de reinar em onipotência de acordo com a vontade do Pai. 25. Para que todos os que crescem fossem batizados em seu santo nome e perseverassem com fé até o fim, fossem salvos. 26. Não somente os que creram após sua vinda na carne, no meridiano dos tempos, mas todos desde o princípio, sim, todos os que existiram antes de sua vinda, que creram nas palavras dos santos profetas, os quais falaram segundo foram inspirados pelo dom do Espírito Santo, que verdadeiramente testemunharam a respeito dele em todas as coisas, tivessem vida eterna. Como também os que viriam depois e creriam nos dons e chamados de Deus pelo Espírito Santo, que presta testemunho do Pai e do Filho. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um Deus infinito e eterno, sem fim. Amém. Final da leitura aqui no 28. Então aqui, testificando do nosso Salvador, Jesus Cristo, que Ele é unigênito do Pai, que Ele deu sua vida preciosa por todos nós. E eu gostaria de testificar que você é uma pessoa especial, filha de Deus, filho de Deus. E que o próprio Salvador do mundo deu a vida dele por você, porque você é um filho, uma filha especial de Deus. Busca voltar seu coração para o Salvador. Vive à altura deste conhecimento, né? Que você é um filho e uma filha de Deus. E não deixe ninguém, nem o diabo, tentar fazer com que você acredite em algo diferente disso. Continua firme com fé em Cristo, que tudo vai dar certo. Tá bom? Muito bem. Nos versículos aqui 29 ao 31, ele vai falar sobre justificação e santificação. Vamos ler o 30 e o 31? E sabemos que a justificação pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é justa e verdadeira. E sabemos também que a santificação pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é justa e verdadeira. Para todos os que amam e servem a Deus com todo o seu poder, mente e força. Interessante, né? Porque ele fala aqui de justificação. O que é justificação? Todas as ordenanças, convênios, os atos, todos os atos de retidão, os laços que fazemos, tudo isso precisa ser
ter a aprovação do Espírito Santo. Precisa ser selado pelo Santo Espírito da promessa. Ninguém receberá uma bênção imerecidamente. Em todos os nossos atos de retidão tem que ter o selo do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo dá este selo de aprovação, nós recebemos mais luz. Muito interessante. E o que é santificação? Santificação é o processo de vencer o pecado. Faz parte da vida mortal. Essa luta de vencer o pecado, de superar. Com o direito de escolha, nós podemos escolher coisas que nos afastam de Deus. E a santificação é esse processo de reconhecer isso e escolher ser o Salvador Jesus Cristo como nosso Salvador e discernir e resistir a todas as tentações, não dar atenção a elas e seguir o Salvador. E esse é um processo durante toda a vida. Não temos como escapar disso, faz parte da nossa aprovação mortal. Mas sempre que você sentir que tem um pensamento impróprio que não vem de Deus, busca o Senhor, faça uma oração, pensa numa passagem das Escrituras e logo, logo isso passa, tá bom? Mas você tem que ter o teu esforço pessoal. Aqui ele fala, ó, isso é a justificação e a santificação é para todos os que amam e servem a Deus com todo o seu poder, mente e força. Então, a pergunta que nós fazemos, olha, é certo que o Salvador está dando sua vida por nós, deu sua vida por nós? A pergunta é, eu tenho me esforçado para ser uma pessoa reta? Eu tenho exercido, né, conscientemente, né, me esforçado com minha mente, minha força, meu poder para seguir o Senhor? Aqui é na sua casa, com seus filhos, percebe? E daí tem aqui uma advertência, no 32. Mas existe também a possibilidade de que o homem caia da graça e aparte-se do Deus vivo. 33. Portanto, que a igreja esteja atenta e ore sempre para não cair em tentação. E o 34. Sim, até os santificados estejam também atentos. O que o Senhor está ensinando aqui? Olha, nós não podemos viver, eu e você, mas eu fiz um seminário quando era criança, já estudei bastante, né? Quando era adolescente, estudei bastante as Escrituras. Não, eu já servi em tal cargo, agora estou tranquilo. Não, irmãos. Então, os santificados, aqueles que estão nesse processo de vencer o pecado, se não continuar perseverando com fé em Cristo até o fim, pode cair. E o meu coração chega a doer só de pensar nisso. Familiares, amigos, vocês que amamos tanto vocês, continuam firmes, continuam se esforçando. Vale a pena viver o Evangelho. E esta era a pequena mensagem de hoje. Eu tentei, vocês estão notando que eu tentei ser mais rápido. Eu estou tentando colocar ali mais ou menos em 15 minutos a nossa conversa, para que todos possam assistir. Eu sei que às vezes a vida é tão corrida, mas 15 minutinhos você tem condições de acompanhar o estudo do Vem e Segue aqui com essas videoaulas. Às vezes, escolhe um momento aqui no seu dia para você poder estudar, tá bom? Muito obrigado por estarem compartilhando com seus amigos. Já estamos com 451 alunos aqui na nossa classe e eu estou muito feliz. Estamos tendo uma média muito boa de pessoas assistindo e eu sou muito, muito grato por você fazer parte desta classe. Tchau, tenha um ótimo dia e continua firme.